Então, boa noite mais uma vez, meus irmãos e irmãs. Hoje, dia 15 de maio, quarta-feira, até aqui. O Senhor tem nos ajudado e nós estamos mais uma vez unidos para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar um circuito um pouco mais apologético. Nós tratamos nas últimas quartas-feiras acerca dos atributos de Deus. Então, eu espero ter oferecido aos irmãos e irmãs um repertório muito maior do que a bondade. Certamente Deus é bom, mas foi muito interessante também ressaltar os outros atributos de Deus, como a sua justiça, como a sua benignidade, como a sua onisciência e outros mais. Hoje nós vamos começar então um circuito mais apologético, né? O que seria apologético? Apologético vem de apologia, de defesa da fé. Nós vivemos num mundo hostil e nós precisamos nos preparar para travar as nossas lutas com este mundo, nas esferas onde nós habitamos, seja na família, seja na escola, no trabalho, seja no dia a dia, né, que nós temos que enfrentar. E não há um lugar melhor do que a igreja para a gente aprender isso. Para este início, então, nós vamos começar com alguns arrazoados bastante simples, mas que são desafiadores e algumas perguntas que estão na cabeça de muitos. Eu vou utilizar aqui um livro chamado Razão para Crer. Tirei alguns textos dele. Razão para Crer é um livro escrito por R.S. Sproul, um livro já bastante clássico para nós. É um livro que está esgotado, mas ele traz assim bastante conteúdo interessante. Ele foi escrito em 1978, foi publicado em 96. Mas mesmo assim é um desafio. O Sproul ele tem bastante treino em apologética e ele consegue de uma forma muito simples passar alguns ensinamentos para nós. Eu creio que será muito útil para nós estudarmos esta noite. Então vamos lá. Eu creio que vocês que estão aqui têm a folha, né, em mãos. Eu vou passar então a discorrer aí sobre os textos que estão impressos. A primeira pergunta é: a Bíblia contém muitos mitos? Uma acusação frequente por parte dos críticos é de a Bíblia ser um livro de mitos, em vista de estes não terem qualquer correspondência na verdade histórica, são considerados inúteis como fontes verídicas. Um dicionário define o mito como qualquer história fictícia. O Sproul aqui nos apresenta um fato, né? A nossa religião, por vezes, é acusada, e veremos que injustamente, de compor muitos mitos, de ter muitos mitos. Por que será isso? Vamos ver aqui mais adiante. Por que se afirma com tanta frequência que a Bíblia está repleta de mitos? Uma das razões principais são os numerosos relatos de milagres encontrados em suas páginas. Um outro motivo são as descrições paralelas de acontecimentos como o dilúvio, sob a perspectiva bíblica, e a da mitologia babilônica, por exemplo. Uma terceira razão para suspeitar da presença de mito é a existência de semelhanças entre os eventos que cercam Jesus e as imagens de deuses da mitologia grega. Essas três razões servem como uma base substancial para atribuir um caráter mitológico à literatura bíblica. É muito comum, então, meus irmãos e irmãs, devido sermos herdeiros do que comumente se entende por civilização ocidental, nós somos herdeiros da filosofia grega, de histórias escandinavas, de histórias anglo-saxãs, também herdamos histórias dos países ibéricos, que são os nossos pais, a Espanha e Portugal, e com o passar do tempo, estas histórias, por serem antigas, elas ficam meio nubladas quando olhamos para o retrovisor, se confundem. E muitos pegam essa memória um pouco esfumaçada e começam a utilizar, dizendo que a Bíblia também compõe mitos, como é composto a cultura anglo, a cultura escandinava, a cultura egípcia,
a cultura greco-romana. E aí nós precisamos ter um pouquinho de conteúdo, e que Sproul vai aqui discorrer um pouco sobre 3 formas, né? Ele vai dar essas três posicionamentos, porque as pessoas confundem ou atribuem à Bíblia ter mitos. Então ele deu as 3 perguntas, 3 razões, e nós vamos ver as 3 maneiras dele rebater esses argumentos que ele mesmo trouxe. Vamos continuar aqui. Antes de os milagres poderem ser rejeitados como sendo de fato impossíveis, o crítico deve estabelecer que estamos vivendo num mundo mecanicista, onde não há possibilidade de intervenção divina ou sobrenatural. Por outro lado, se existe um Deus onipotente, os milagres são e estão possíveis, e os relatos dos mesmos não podem ser gratuitamente desprezados como mitos. O que ele quer dizer aqui? A ideia aqui é que a pessoa que diz que a igreja crê em mitos, ela precisa comprovar que está dentro de um mundo mecânico. Então, a pessoa que acusa a Bíblia de ser eivada, cheia de mitos, precisa então dar provas de que neste mundo não existe nada sobrenatural. Então, Sproul está utilizando um mecanismo chamado ônus da prova, ou seja, todo aquele que tem uma acusação, ele tem também o ônus da prova, ele tem que provar aquilo que está criticando, que está acusando. Sproul está sendo habilidoso aqui e colocando a responsabilidade do crítico. Ora, para alguém que queira caminhar por essas acusações, essa pessoa precisa então dar provas de que o mundo não tem nada sobrenatural. Então ela precisa elencar aí explicações sobre os grandes milagres e as grandes intervenções divinas, como isso aconteceu e como esses relatos não são verídicos. Ou seja, você joga o peso da responsabilidade para o ateu, para o anticristão, para o materialista. São pessoas que vão tentar aí desconstruir o relato bíblico. Então, olhando para o nosso lado, meus irmãos, é muito difícil alguém caminhar nisso. Por isso que existe uma religião crescendo e ganhando simpatia, que não é religião cristã, mas é um posicionamento muito confortável, que é o agnóstico. Já ouviram falar do agnóstico? É aquele que não afirma que não há Deus, aquele que não afirma que não há Deus, como também não afirma que há Deus. Ele fica no meio do caminho, porque para ele é mais confortável. Como é que nós podemos negar um milagre? A nossa experiência, só por estarmos vivos, caminharmos por essa terra, termos a possibilidade de ter um filho, a experiência que cada um de nós já nos atesta que a vida é muito longe de ser mecânica. Embora alguém possa dizer que não há uma sobrenaturalidade nisso, ela não pode negar que há na nossa vida grandes acontecimentos, na vida de todos, como o próprio milagre da vida. O fato de que o nosso planeta ele é um dos únicos do universo que tem possibilidade de ter vida, isso não pode ser explicado de uma forma simplista. Então, ele parte por isso. Agora ele tenta responder a segunda questão. O fato de haver descrições paralelas de eventos antigos na Bíblia e na literatura mitológica da antiguidade não é justificativa para refutar os escritores bíblicos com base na falsidade por associação. Se supusermos, por exemplo, que houve uma catástrofe natural como o dilúvio no mundo antigo, não deveria surpreender-nos que esse acontecimento se reflita nos escritos de outros povos antigos. Então aqui, Sproul está fazendo uma observação de que o dilúvio ele está presente no relato de outras civilizações. Não só na civilização mesopotâmica dos babilônios, mas também nas chinesas. Na civilização chinesa, há relatos muito antigos de um grande dilúvio. Então, o que os historiadores anticristãos eles fazem? Eles dizem, olha, isso é um traço cultural, é um traço, cada povo tem um drama com estas coisas, e a Bíblia é só mais uma narração, é só mais uma narrativa. Por exemplo, eles vão, além de falar do dilúvio,
irão falar sobre a busca do conhecimento. Nós temos a ocorrência de Adão e Eva que se apropriam de um conhecimento que não deveriam ter e sofrem. Mas um relato parecido também tem os gregos, que é o relato de Prometeu. Prometeu, o grande titã, que ele sobe até o Olimpo, rouba o fogo dos deuses e por isso ele é condenado a ficar preso numa pedra e todos os dias então uma águia vai comer o seu fígado, que depois se regenera à noite e no dia seguinte come de novo, assim eternamente. Então os historiadores ou antropólogos irão dizer, está vendo? Esta ideia de que o conhecimento traz sofrimento e iluminação ao mesmo tempo também está presente, além na Bíblia, em outros povos. Ora, esta é uma crítica então comum, não só na questão de Noé, como está dizendo Sproul, mas também em outros elementos. Vamos ver a terceira questão para depois nós fazermos um fechamento. O ponto central da diferença entre a mitologia grega e a literatura bíblica é uma perspectiva radicalmente diversa da relevância da história. No mundo grego não existe uma tentativa autêntica de situar o mito dentro da estrutura histórica. De fato, a ideia de os deuses se encarnarem realmente no âmbito do espaço e do tempo é absolutamente repulsivamente grega. Por outro lado, tudo o que é não histórico ou anti-histórico fica relegado ao nível da falsidade pelo hebreu. Esta visão radicalmente oposta da história é essencial para compreender a antítese greco-judaica, ou seja, que não tem como ficar juntos, com respeito à questão do mito. Ou seja, o que Sproul está dizendo aqui é que a diferença dos mitos gregos, como o de Prometeu e tantos outros, como a Pandora, a diferença desses mitos com a história de Adão e Eva é que os gregos não situam isso como fatos históricos. Eles entendem como fábulas mesmo. Eles rejeitam uma história como essa de que tem ocorrido. Eles simplesmente celebram o mito como um tipo de folclore. Tal é verdade que no capítulo 17 de Atos nós vemos os gregos rejeitando a doutrina cristã quando Paulo começa a falar sobre a ressurreição. Paulo discorre sobre vários assuntos, mas quando começa a ressurreição ele é interrompido pelos gregos. Fala, não, sobre isso te ouviremos em outra oportunidade. Ou seja, é a dica para que ele pare de falar, porque eles não acreditam no sobrenatural. Então, uma das características que faz com que os mitos e a comparação de mitos gregos com as histórias bíblicas não tem procedente é que os gregos não têm a ambição de que os seus mitos de fato sejam histórias reais, não dá historicidade para eles. Enquanto os judeus não, eles colocam a data, colocam a aproximação, vão dando dados históricos de lugar, tempo, para revestir o seu discurso religioso de veracidade histórica. Então esta é a grande diferença. Então a Bíblia contém muitos mitos. Quando alguém lhe disser isso, você pode apontar para esses exemplos que o Sproul diz, que os gregos eles nunca tiveram a pretensão de que a fábula de Prometeu, de Pandora, de Narciso e de tantos outros, a cultura grega realmente ela é muito rica em imagens e figuras. E não há nenhum problema com isso, mas são folclores. A Bíblia trata da realidade da história humana, o drama da redenção. São duas coisas diferentes. Então você precisa, com muita paciência, apontar isto. Então este é um dos pensamentos sobre a Bíblia. Vamos avançar um pouco mais para uma segunda sessão, que agora trata sobre um sentimento comum, que é a ideia que se expressa com a seguinte pergunta: o que acontece com a pessoa inocente que nunca ouviu falar de Cristo? Vamos ver aí. A pergunta não é incentivada apenas por questões de teologia especulativa, mas também por um espírito de compaixão humana. O que acontece à pessoa inocente que nunca ouviu? Estamos incluindo na pergunta suposições significativas.
Se ela for feita desse modo, a resposta fica fácil. A pessoa inocente não precisa ouvir sobre Cristo. Não tem necessidade de redenção. Deus jamais castiga inocentes. O inocente não precisa de um salvador. Ele pode salvar-se pela inocência. Acontece que o cristianismo nega enfaticamente que a humanidade caída em Adão seja inocente. Então aqui há uma grande ironia. Vocês perceberam que Sproul está aqui provocando o seu leitor, porque a pergunta, ela não pode ser acolhida por nenhum de nós, e qualquer pergunta que seja feita, de prima face, de primeira face. É necessário que possamos entender o que ela traz no seu bojo. Afinal de contas, o que é uma pergunta? A pergunta, toda e qualquer pergunta, é simplesmente um argumento melodiado. Ou seja, é aquela pergunta, tananana, né? Você traz uma melodia, mas na verdade ela carrega um argumento. Só que como uma pergunta, nós estamos tão treinados com uma forma escolástica de aprender que a gente já vai tentar responder. Não, você tem que primeiro entender o que está sendo, o argumento que está sendo exposto melodiosamente sobre isso, e aí depois de você desfragmentar, aí você entendeu o argumento, você pode se posicionar. O que está acontecendo nessa pergunta? É uma pergunta que tem um equipamento por detrás que está afirmando que o homem é inocente. E Sproul começa a delapidar esta ideia, dizer não existe inocente. Não há ninguém inocente. Portanto, não se preocupe. No inferno não há inocentes. Deus não castiga inocentes. Nós somos tudo e qualquer coisa menos inocentes. Vamos ver aqui como ele aprofunda isso. Todos os homens conhecem a Deus Pai. Isso lá em livro de Romanos, capítulo 1, verso 18, um texto clássico, né? A ira de Deus é revelada porque os homens detêm o conhecimento do Senhor em impiedade e não lhe atribuem o devido louvor como Criador, pelo que Deus entregou às paixões, etc, etc. O Romanos capítulo 1, verso 18 é um clássico, porque mostra que Deus deu conhecimento para o homem da criação, por meio da criação de que é um Criador. O problema do pagão, que jamais ouviu o Evangelho, é um problema de nossa condição universal como decaídos da graça. Devemos enfatizar que Deus revelou-se a todos os homens. Todos sabem que existe um Deus. Assim sendo, ninguém pode alegar ignorância como justificativa para negar a Deus. Calvino diz nas suas Institutas, que todo ser humano tem um seminus religioso, ou seja, uma semente religiosa. Não há ninguém que vem nesta terra que não apresente isso. Então, o seu próprio coração, juntamente posto com a criação em seu entorno, ambos são testemunhas da existência de um Criador. E o fato dele não render glória a Deus, só por este fato, o torna, então, culpado de delito. Vamos ver o seu segundo argumento sobre isso. Todos deturpam e rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus. Desde que todos os homens conhecem a Deus e todos deturpam ou rejeitam esse conhecimento, ninguém é, portanto, inocente. Ou seja, o que nós precisamos fazer se nós sabemos que o mundo está em chamas? O que precisamos fazer? A pergunta é: o que eu posso fazer para me salvar? Aliás, quando alguns personagens são impactados pela pregação do Evangelho nos escritos bíblicos, é justamente essa pergunta que eles fazem. Quando o carcereiro ele é impactado pelo Evangelho, ele pergunta a Paulo: o que posso fazer para ser salvo? Quando Pedro acusa os judeus de terem crucificado a Jesus Cristo, a primeira pergunta que aquelas 3.000 pessoas fazem para ele é: o que nós vamos fazer para ser salvos? E qual que é a resposta de ambos, tanto de Paulo quanto de Pedro? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Ou arrependa-se e seja batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, abracem a salvação que o Senhor oferece. Então, a grande questão é porque algumas pessoas que conhecem a Deus também não procuram se salvar. Ou seja, são passíveis em relação ao conhecimento que lhes chega.
Então, elas são culpadas disso sim. Elas deveriam buscar a Deus provinda por causa desse conhecimento que então lhes é chegado. Terceiro, não existem inocentes do mundo. Os que morrem sem ter ouvido o Evangelho serão julgados segundo o conhecimento que possuem. Serão julgados por rejeitarem a Deus Pai. Deus jamais condena inocentes. Então nós não temos inocentes aqui. Ele está batendo bastante dessa tecla, né? Vamos ver o quarto argumento. O pagão precisa de Cristo para reconciliá-lo com Deus Pai. O próprio Cristo considerou o pagão como estando perdido. Romanos 10. Romanos 10 é o texto que diz: como é que crerão se não houver quem pregue? Ou seja, as pessoas que não conhecem a Jesus Cristo não têm como ter a salvação. Então, meus irmãos e irmãs, esse texto, Sproul, está caminhando pelo curso de pensamento de que todos caíram em pecado, portanto não há ninguém que faça o bem. Eu estou apenas repetindo o argumento de Romanos 3. Todos pecaram e decaídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem. Todos pecaram. Então nós precisamos de um Salvador. Ninguém que vai para o inferno, ele está lá, ou pode levantar a mão e dizer que está injustamente. Há um outro curso de movimento, também uma resposta um pouco mais teológica sobre isso, que é o fato de que para nós, nosso entendimento bíblico, como presbiterianos, entende que o que fundamenta a salvação não é necessariamente o equipamento da fé. O que fundamenta a salvação é a eleição. É da eleição que gera a fé. A fé é um dom de Cristo, assim como o arrependimento. Pensando desta forma, você percebe que o anúncio do Evangelho, que é o que vai a chamar os adultos, chamar os maiores de idade, aqueles que têm uma consciência madura, a mensagem do Evangelho chegando é que funcionará como a vocação geral, uma chamada geral para a humanidade. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mas virão aqueles que são os eleitos, aí que é a vocação eficaz, como nós conhecemos. E aqueles que o Senhor não chamou, são aqueles que o Senhor não chamou. Então isto pertence à economia divina, não pertence a nós. Então a questão da salvação, e eu creio que isso sempre nos ilumina para tratarmos do assunto, não é pensarmos em nossa salvação. Devemos lembrar que a salvação, como a Bíblia diz, é patrimônio de Deus. João 2:9, a salvação pertence ao Senhor. Apocalipse capítulo 17, a salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. Não é nossa, é de Deus e Ele dá àquele quem quer. Vamos avançar agora para um terceiro argumento. E esse argumento é um pouco requintado. Nós vamos chamar aqui duas figuras históricas, com seus pensamentos, muito claro, isso de uma forma muito sumária, muito breve, mas que tem feito aí estragos contra o pensamento cristão. Então vamos lá. O cristianismo é uma muleta para os fracos? Segundo o fundador da moderna psicanálise, Sigmund Freud, a religião atribui características e personalidade a forças impessoais da natureza, tais como terremotos e tempestades. No monoteísmo, toda súplica, barganha, louvor e serviço podem ser concentrados numa divindade pessoal que domina a natureza inteira. Creio que ficou claro que para Sigmund Freud, apresentado nesse texto, é que o cristianismo simplesmente é uma tentativa de explicar os fenômenos da natureza. Então, para Freud, a deidade é apenas a personificação de pessoas
que não conseguem entender os fenômenos, né, do mundo e atribuem a Deus, né, de uma forma simples. Daqui a pouco a gente trata disso. Vamos ver o segundo oponente. Karl Marx vê a religião como sendo inventada pelas classes econômicas no controle. A religião oferece também conforto e consolo aos fracos e necessitados, dando uma espécie de dignidade espiritual aos oprimidos. O grande prêmio que a religião oferece aos trabalhadores é a promessa de uma vida futura cheia de felicidade. Enquanto isso, os ricos gozam do seu leite, né? Mel e ouro aqui e agora. Enfim, que o homem tenha capacidade para inventar a religião é evidente, mas que ele tenha de fato inventado a mesma já não é tão óbvio. Então, o que há de comum nessas duas tentativas é o olhar muito rebaixador que tanto Freud quanto Marx têm acerca do homem. Na verdade, para ambos estas figuras, os homens são simplesmente incapazes de perceber que estão sendo manipulados, ora por fenômenos, ora por aqueles que têm dinheiro. Então eles simplificam. Então, na verdade, a religião seria, no dizer desses homens, uma grande simplificação. Seriam os fracos, as pessoas que não conseguem perceber. Como é que podemos responder isso? Vamos ver alguns pensamentos de Sproul sobre isso. Sproul apresenta alguns apontamentos contrários a esses posicionamentos. Primeiro, todos necessitamos de apoio. Num certo sentido, devemos concordar que o cristianismo é uma muleta para os fracos. Mas, como todos somos aleijados, um suporte ou muleta é uma necessidade para cada um de nós. A pergunta a ser feita é esta: o suporte tem qualquer base na realidade ou não passa de um auxílio artificial? Nós inventamos Deus por necessitar dele? Então o Sproul está provocando aqui, ele está mostrando que a realidade é muito mais complexa do que estes dois senhores tentam impingir pelos seus enquadramentos, tanto Freud quanto Marx. E que na verdade todas as pessoas são fracas. E o que o cristianismo faz não é inventar uma religião, mas é apontar que esta fraqueza ela é uma evidência de que há um Deus para suprir. Na verdade, o que Sproul está fazendo é seguindo a tradição cristã agostiniana, que diz que todo ser humano tem uma grande lacuna em seu coração, um grande vazio, do tamanho de Deus. Nem o sexo, nem o dinheiro, nem qualquer outro tipo de prazer pode preencher esse vazio, senão o próprio Senhor Deus. É mais ou menos isso que ele está aqui trazendo para responder esses dois senhores. Mas ele tem mais o que dizer. Vejamos o segundo contra-argumento. As necessidades psicológicas podem nos levar a inventar Deus. Devemos admitir para os que Freud e Sartre, que é um outro filósofo que desabou no cristianismo, deste mundo, que queremos que haja um Deus e seríamos capazes de inventar Deus caso ele não existisse. Devemos reconhecer que encontramos muitas coisas ameaçadoras na vida, tal como as forças da natureza e o perigo das doenças e a ameaça invisível da morte. Sproul está dizendo que o fato de que sim, os fenômenos nos assustarem, de que sim, existem pessoas maldosas no mundo, esses fatos, esses problemas não justificam dizer que Deus não existe. Isso não tem uma coisa a ver com a outra. O fato de existir fenômenos da natureza, o fato de existir mazelas, isso não fundamenta a não existência de Deus. E nem o fato de que o homem poderia inventar Deus. Afinal, o homem tem feito isso. Durante toda a história, nós vemos falsos deuses sendo levantados por inúmeros povos. Vamos continuar. Terceiro contra-argumento. As necessidades psicológicas podem levar-nos a negar a Deus. O ateísmo tem igualmente condições de ser considerado um suporte ou uma muleta, motivado pelo desejo de escapar do juízo de Deus. O ateu deve reconhecer que o apoio talvez esteja no outro pé. Ou seja, ele não tem como comprovar
a não existência de Deus. E ele tem que assumir, o ateu, de que a sua própria forma de ver a realidade, segundo seus pressupostos, o torna ateu. Ou seja, ele está preso dentro de um circuito que ele mesmo inventou. E o fato dele não se questionar, isso mostra simplesmente a sua presunção. É isso que Sproul está fazendo. Nós estamos vendo Sproul tirando praticamente as roupas, destas pessoas, deixando-as nuas, porque elas não conseguem responder, ou seja, elas não conseguem negar que elas têm preconceito com a ideia de religião, e seus preconceitos que fundamentam os seus argumentos anti-Deus. E o quarto contra-argumento: a verdade do cristianismo não pode ser determinada pela psicologia. Um estudo das necessidades e preconceitos humanos nos ensina muito a respeito de nossas próprias pessoas, mas nada sobre se Deus existe ou não realmente. Devemos notar a diferença crucial entre a pergunta sobre como a religião poderia ter começado e como ela de fato começou. Quando tratamos da questão da existência de Deus, estamos enfrentando um assunto que todos temos interesse final. Ninguém pode discutir o mesmo com uma atitude de completa indiferença, mesmo que afirme que esteja. Então, a psicologia, acho que o termo não é nem correto. Algumas pessoas da psicologia, como a Jung ou outros tantos, como citados aqui, Freud, estes homens, eles simplesmente apresentam um enquadramento. Mas estes homens, eles não têm como comprovar nada. São enquadramentos que tentam justificar. Eles têm a realidade para tratar. Eles não conseguem transcender isso. Nenhuma outra pessoa tem. A única palavra que transcende a realidade são as Escrituras Sagradas. Nós precisamos entender que nós estamos tratando das Escrituras enquanto revelação de Deus. E acolhemos como palavra dos céus. E é de uma natureza solitária, onde nenhum outro enquadramento, seja da área da psicologia, psicanálise, filosofia ou qualquer outra, está à altura daquilo que a Bíblia advoga, que ela precisa ser aceita como palavra de Deus, caso contrário não terá efeito sobre nós. Enfim, meus irmãos e irmãs, nós vimos então 3 sessões que tratam sobre apologética, sobre defesa da fé. Não esgotam o assunto, são apenas esboços de sessões que nos ajudam a pensar e também a crescer e ver que neste mundo o que não falta são pessoas hostis à fé, mas que todo argumento, por mais habilidoso que pareça, ele pode ser desconstruído. Basta nós sentarmos, ouvirmos e pensarmos em responder, talvez não no exato momento, mas responder daqui a alguns momentos depois de um estudo e ver que o que temos é simplesmente um auto-engano, porque é isso que está posto aí. Que Deus nos ajude, que possamos crescer mais no conhecimento da palavra de Deus. Amém.